Romanos 10, 16 a 21. Todos acharam? Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos orar de novo. Ó Senhor Deus, nós rogamos agora pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo fogo do Senhor, para tirar toda a impureza do nosso coração, da nossa alma, abrir os nossos olhos, pelo poder do Teu Espírito, iluminar a nossa mente, pelo poder do Teu Espírito trazer vida, para que a Tua palavra possa fazer efeito na vida de todos nós. Rogamos por aqueles que ainda não Te reconheceram. Somente pelo poder do Teu Espírito Santo poderão fazê-lo. Aqueles que estão conosco, aqueles que estão longe, talvez nos acompanhem pela internet. Rogamos, Senhor Deus, que Tu estejas falando aos corações, nesta meditação do significado destas coisas que foram deixadas escritas para a libertação e salvação do homem. Rogamos por graça e por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos neste trecho da Escritura em que o apóstolo Paulo está trazendo esta revelação da parte do Senhor, nosso Deus, em que, neste bloco, o tema do bloco, da grande parte, é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. No ponto em que estamos, ele está dando certa ênfase aqui na responsabilidade humana, porque ele nos investe desta responsabilidade, tanto de pregar, como que, ao ouvir, ter a responsabilidade de crer ou não crer. Quando ele aborda a soberania de Deus, ele diz: aqueles que eu escolhi crerão. Mas não nos diz a quem escolheu, mas nos manda pregar a todos, para que glorifiquem a Deus. Então, no versículo 15, na semana passada, o apóstolo Paulo tinha feito essa citação, nós estudamos lá, ele dizendo, como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quando Isaías escreveu isto, Paulo citando Isaías, Então, quando Isaías escreveu isto, ele estava pensando imediatamente na libertação que Deus daria ao seu povo
dos impérios da Assíria, foi um grande império do passado, lá por volta do ano 700 a.C., e logo depois do império da Babilônia, a quem o Senhor também haveria de mostrar o seu braço forte, mostrar o seu poder para libertar o seu povo. Então os profetas anunciavam isto: o Senhor vai libertar o seu povo. E Isaías, como que admirado, via esta mensagem pelos campos, pelos montes. Deus é o Deus que tem poder para libertar o seu povo. Ele dizia: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boa notícia de libertação. Quão formosa é esta mensagem, que Deus liberta o encarcerado. Imediatamente é para os impérios, mas Paulo pega este mesmo texto e aplica, pensando na libertação que o Senhor Jesus Cristo traz para as nossas vidas. Ele aplica essa boa notícia às boas novas do Evangelho. O que ele queria dizer? Que a libertação dos cativeiros da Assíria e da Babilônia nada mais era que um tipo, um símbolo, uma linguagem da parte de Deus para uma libertação ainda maior, para uma libertação de um império ainda mais maligno e ainda mais poderoso. Isto é, a libertação dos impérios era libertação, era símbolo da libertação do império das trevas do mundo. Era a libertação do império da nossa natureza pecaminosa, o império do pecado, que nos domina, que nos assedia, que nos arrasta, que nos obriga a praticar coisas que talvez nem desejamos. Era o anúncio da libertação do império do príncipe da potestade do ar, Satanás e suas hostes. Caso contrário, caso não houvesse a libertação, esses impérios, o império das trevas do mundo, o império da natureza pecaminosa, o império da potestade do ar, nos levaria diretamente à ira de Deus. Se não houver a libertação desses impérios, eles nos arrastarão para o inferno. É para lá que iremos. Para lá que irá todo aquele que optar, continuar cativo, debaixo do seu jugo, debaixo do seu domínio. Porque, pasmem, todos nós gostamos de estar lá. E quando vem a luz, como aquela caverna de Platão, né? Quando vem a boa notícia, eles não julgam boa notícia. Eles dizem: não, mas quem falou que eu quero sair daqui? Aqui está bom demais, só. Fui mineiro agora, não fui? Está bom demais. É aqui que eu quero ficar. Não é assim? É desse jeito. Preso, cativo, ali, emburralhando-se na porcaria, achando que está bom. Há necessidade de uma libertação. Mesmo achando bom, mesmo estando lá, também sentimos o vazio, o desejo, a necessidade de preenchimento desse vazio, do encontro com Deus, de se libertar dessas coisas. Todos nós, em dado momento, com tanto pecado, com tanta imundície, com tanta coisa errada, a gente não aguenta mais, a gente fala assim: meu Deus, me arranca dessa situação. E não tem força, nem poder. Muitos querem também se libertar dos seus vícios,
de drogas, de maledicência, de paixões carnais, desejos pecaminosos, lutam, não conseguem sair da pornografia. O vício escraviza-os. Então, o tema da nossa mensagem nessa noite é sobre libertação. E o que falaremos sobre libertação? Falaremos que Deus escolheu libertar o mundo pela pregação do Evangelho. Essa é a maneira, não há outra. Deus escolheu libertar o mundo por meio da pregação do Evangelho. Esta é a boa notícia. A boa notícia é precisamente o significado da palavra evangelho. O que quer dizer evangelho? As boas novas, a boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Do jeito que você está, primeiro tem que falar a notícia ruim, né? Para poder falar a nova, a boa. Do jeito que você está, você vai parar debaixo da ira de Deus. Está perdido. Não tem escapatória. Mas a boa notícia é que o Senhor quer te libertar do império das trevas e trazer você para o reino do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo defende esta tese de que Deus escolheu libertar o mundo por meio da pregação do Evangelho, fazendo a sua argumentação em 3 partes, assim divididas. Portanto, a primeira parte ele diz: sempre foi dessa maneira, sempre foi por meio da pregação do Evangelho. E lá vai ele outra vez recorrer às Escrituras para defender as suas afirmações. Não é uma teologia baseada em si mesmo. Não é um teólogo ensimesmado. Ele busca o fundamento na Escritura, na palavra de Deus. Quando ele diz assim, nem todos obedeceram o Evangelho, aí ele pega e olha para o passado, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, trazendo outra vez uma citação do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo. Diz dessa maneira: Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas 700 anos antes? O que ele está dizendo? Sempre foi assim. Se Isaías já dizia, eles não creram na pregação do Evangelho, porque é isso que quer dizer a sua pergunta retórica, né? Ele está dizendo assim, Senhor, eu preguei para muita gente, eu preguei a tua libertação, eu preguei uma boa notícia, mas tão poucos creram. Lá em Isaías, no capítulo 5, quando o Senhor faz aquele apelo, né? Diz, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor. Então eu te enviarei a um povo de coração duro, que não quer ouvir. Você fala, ele não ouve. Ouve, mas não entende. Não quer saber. Isaías faz este apelo, esse choro, diante de Deus, perguntando, Senhor, mas então quem creu na nossa pregação? Terá sido em vão? Terei eu pregado à toa? Ele já está fazendo esta argumentação por conta de que a boa notícia já se referia à libertação por meio da fé na pregação. Este exemplo, este sempre foi o método usado por Deus desde o Antigo Testamento, desde o princípio, anunciando desde lá, do Gênesis 3,15, quando ele disse que enviaria da semente da mulher, da semente da nação de Israel, da raiz, ou da tribo de Judá, da raiz de Davi, ele enviaria aquele que haveria de pisar na cabeça da serpente. A questão já estava ali,
o evangelho já estava sendo pregado, a libertação já estava sendo anunciada, haveria de recebê-la todo aquele que cresce na pregação. A pregação, então, era o método, o meio pelo qual Deus anunciava e recebia a libertação àquele que viesse a crer na pregação. Porque Isaías assevera dessa maneira: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não é de hoje, não é somente a partir de Cristo, a partir do Novo Testamento, desde sempre. A lei, os profetas, os livros poéticos, os salmos, sempre foi do mesmo jeito. Foram pregadas as boas notícias, as boas novas do Evangelho. Isto é, foi pregado o Evangelho da salvação. Mas quem creu na pregação? Quem a recebeu de bom grado? Pouquíssimos. Uma minoria, um remanescente, né? Pouquíssimos. O apóstolo Paulo então conclui para esta parte do argumento: e assim a fé vem pela pregação, versículo 17, e a pregação pela palavra de Deus. A argumentação tem um conteúdo. A pregação tem, eu disse argumentação, né? A pregação é um conteúdo específico, é a palavra de Cristo. E ela é ela que produz a fé salvadora. Por que eu me refiro à fé salvadora? Porque não basta crer em Deus. A gente pensa que é só ateu que vai para o inferno, né? Pois Tiago assevera duramente: até o diabo crê e treme. É bem certo que tem ateu pior do que o diabo aí já, que não crê em Deus, né? Se diz ateu, pior que o diabo. Todavia, esta crença do diabo, ele crê e treme, não é uma fé salvadora. Ele crê porque ouviu. Ele crê porque ele o conhece, ele sabe quem ele é. Rebelou-se contra Deus. Não aceitou, se insubordinou. É assim que muitos agem, por insubordinação. Não aceitam o meio pelo qual Deus determinou. Ele determinou que fosse assim: que haja pregação da palavra de Cristo, que haja pregação do evangelho da salvação. É por meio de Jesus Cristo. Ninguém pode salvar a si mesmo, não pelas suas obras, não pela sua capacidade, não pelo seu dinheiro, não pelo seu cargo. De nada serve, nem o grego, nem o judeu, nem o romano, nem o brasileiro, com todo jeitinho que ele pensa que sabe dar, não pode dar jeito nisto. A única maneira de ser salvo é, ao ouvir a palavra da salvação que há em Jesus Cristo, creia que Ele é o Filho de Deus e que tomou o seu lugar naquela cruz. Crendo nisto, ele está crendo que merece ser punido de um modo terrível, e esta punição será um inferno. Mas bendito seja, eu quis misturar que bendito com graça, saiu um negócio estranho, né? Bendito seja o Senhor, graças ao Senhor nosso Deus, que enviou o seu Filho Jesus e recebeu o castigo que nos traz a paz. Esta é a palavra da salvação. Ele morreu no meu lugar, e eu creio. Logo, se eu já fui punido, Deus, na sua justiça, não me punirá outra vez. Antes, já me salvou em Cristo Jesus, porque eu creio na palavra da salvação. Aleluia. Esta é a palavra da libertação. Não palavra de homens, não um falso evangelho, não a notícia que incita a rebelião,
Antes, a boa notícia da libertação verdadeira é a palavra de Cristo, é a pregação da palavra de Cristo. E ela vai produzir, então, a fé verdadeira, a fé salvífica, capaz de libertar todo aquele que está cativo. Mas a mesma pregação é também possível de ser rejeitada. Não só possível, como a grande maioria. Aí está a razão da indagação do profeta Isaías. Quem creu na nossa pregação? Porque a nossa pregação pode ser abundante. Ainda assim, poucos crerão, muitos a rejeitarão. Muitos darão até a aparência de que creram, mas com os lábios louvam, no coração rejeitam, né? Aqui a pouco nós vamos falar sobre isso mais especificamente. Então, essa mesma palavra é também rejeitada pelos rebeldes. Responsavelmente responderão pela sua rejeição. Foi assim que Deus determinou desde sempre que fosse pregada a palavra de Cristo, e assim que a sua palavra produzisse a fé que liberta. É pela pregação, e a pregação pela fé, e a pregação da palavra de Deus. Segunda parte do seu argumento é que ninguém pode alegar esta falta de conhecimento. Eu não sabia. Ai, meu Deus, eu não sabia que eu estou aqui no inferno injustamente. Não fiquei nem sabendo dessa notícia, né? Muitos, para a palavra de Deus nos orientar quanto a isto, muitos vão fazer essa alegação, vão dar aquele miguezão, né? Vão dar aquela de João sem braço. Estou tentando evitar nomes aqui, mas os ditados é tudo com o nome do povo. Uma de João sem braço, né? Fica estranho, mas enfim. Versículo 18, ele diz assim: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Porventura não ouviram? Que ele está dizendo, será que houve alguém que não ouviu? Alguém já deve ter tido essa preocupação. O que acontece com aquele índio que está lá no meio da Amazônia? Nenhum missionário chegou lá ainda. Oh, meu Deus, como é que faz a salvação para esse menino, né? Fica ali colocando Deus como injusto e ele como inocente, tadinho, não ficou sabendo. E o apóstolo Paulo, outra vez, alega ou puxa aqui, traz à memória a escritura, que ele já havia citado lá na parte inicial da carta aos Romanos, no capítulo 1, ele cita o Salmo 19, de 1 a 9, quando ele diz que Deus não se deixou ficar sem testemunho, mas ele se revela através da natureza. Aí ele usa uma linguagem personificando a própria natureza, dizendo, ela grita, ela proclama, ela anuncia, ela fala explicitamente que há um Deus, e nós temos visto que ele está irado, a sua mão está pesando, não tem desculpa de que não sabia, diz assim o Salmo 19, de 1 a 4, quem quiser pode acompanhar comigo, se não, fica atento apenas ao que diz a palavra. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. O que ele está dizendo? Todo dia, dioturnamente, nós vemos o testemunho de Deus. De dia nós podemos ver a luz, o sol, toda a natureza, tudo que foi feito pelo poder meticulosamente calculado, matematicamente. Costumo dizer que matemático nenhum inventou a matemática, ele apenas a descobre,
nas obras de Deus. A física, ninguém inventou a física. A descobriu nas obras de Deus, naquilo, nas forças que Ele projetou e declarou a existência na própria natureza. É impossível você olhar para toda essa combinação e dizer, foi obra do acaso. Loucos! Rejeitam que há um ser todo-poderoso e sábio, que deixou as suas digitais em toda a criação, para se auto-revelar, para se autoproclamar. Então Paulo e o salmista, no Salmo 19, diz, personificando esta criação, que ela está gritando, olha eu aqui, eu criei todas as coisas, eu sustento, eu dou a harmonia, o encaixe perfeito, o côncavo e o convexo, o necessitado e a necessidade se encontram, né? Ele colocou tudo para que nós tivéssemos a evidência clara de que Ele está reinando soberano. Não há linguagem humana, não há uma linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir as suas palavras. Que interessante, né? Não fala, mas ouvimos as palavras da criação gritando, eis aí o teu Deus, como Ele é bom, como Ele é bondoso, como Ele é maravilhoso, como Ele tem nos abençoado muitíssimo, com toda a sorte de bênção, na estética, na beleza, na produção, nas forças, nas energias, no alimento que é produzido, na fotossíntese, na filtragem, na proteção dos meteoros, em toda parte nós podemos ver a sua glória revelada. A terra faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra, em toda parte. Ninguém pode alegar que não sabia, muito menos não pode alegar o judeu, como ele diz lá no capítulo 1, porquanto o que de Deus se pode conhecer, e do seu eterno poder, como também a sua glória e a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, estes brutos, esses rebeldes, que o rejeitam, que o abandonam, que o deixam, são por isso indesculpáveis. Ademais, a despeito de Israel, que tinha esta missão de ser luz para os gentios, o Senhor Jesus Cristo, que materializa, personifica aquilo que era para os judeus um judeu, um filho da tribo de Judá, da raiz de Davi. A salvação, a libertação vem dos judeus. Ele então, sendo luz para os gentios, nos envia a pregar o evangelho a toda a criatura. Nos últimos momentos da sua estadia conosco, da sua visitação. Bonito esse termo, né? Quando a palavra de Deus chama o dia da visitação. Ele diz lá no profeta Oséias, eis que eu irei e voltarei para o meu lugar. Vou fazer uma visitinha aí. Para levar salvação, libertação. Aí no momento da sua volta, voltar para o seu lugar, sentar-se ao seu trono de glória, de graça e de misericórdia, ele deixa uma ordem para os seus discípulos: ide, portanto, e pregai o evangelho, a boa notícia da libertação. Diga aos cativos,
eu os liberto, eu os libertei. Há uma maneira simples que eles possam receber isto, a libertação, qual seja, creiam na pregação da palavra de Cristo. Portanto, pregai o evangelho. Quem crê, será salvo, será liberto do império das trevas. Não apenas na revelação da natureza. Não obstante, ela é suficiente para ser considerado indesculpável todo aquele que o rejeita. Mas ele traz este complemento maravilhoso, a palavra de Cristo. Traz também a pregação do evangelho, anunciada em toda a terra, até os confins da terra, especialmente nos dias de hoje, com os meios de comunicação, com a internet, alcançando lugares onde nós não poderíamos ir jamais. Temos à nossa disposição um veículo extraordinário para pregar o evangelho. O que você tem feito aí desse veículo? O que você está fazendo dele? Ao invés de pregar o evangelho. Eu não posso ir, eu tenho medo de ir lá para, sei lá para a Palestina, no meio do Hamas agora. Então, manda mensagem. A gente abre os meios de comunicação, é gente dançando, é gente fazendo bobagem, é gente com receita, com isso, com aquilo. Muito pouco se ouve a respeito do evangelho, né? A não ser quando a gente já tem a nossa rede direcionada, aí você vai ver, consegue ver mais coisas a respeito. Ainda assim, meu Deus, né? Bem temerável as mensagens que ali tem. Precisa mesmo de discernimento. Todavia, é uma oportunidade que Deus tem nos dado. É uma maneira, é um veículo. Mas o método é o mesmo, prega a palavra. Portanto, prega a palavra em toda a terra. Seja qual for o veículo. Prega a palavra a tempo, a fora de tempo. Quer queiram ouvir, quer não queiram. E assim todo aquele que crer, será salvo. Que quem não crer, não precisa fazer mais nada, já está condenado. Esta é a palavra da verdade. Ninguém pode alegar ignorância. Todos ouviram. Foi anunciado. Né? Lá, Lucas, escrevendo Atos, diz que o Senhor, em tempo nenhum, em época alguma, jamais se deixou ficar sem testemunho. Portanto, não podem alegar falta de conhecimento da pregação. Em terceiro lugar, o argumento do apóstolo Paulo nos diz que ninguém pode alegar incompreensão ou incompreensibilidade. Eita, palavra grande, né? Quase não saiu. A falta de compreensão, né? É uma mensagem difícil, não consigo entender. Não, ninguém pode alegar isto. É uma mensagem fácil, de fácil entendimento. Uma coisa simples. Versículo 19 a 21 é o argumento do apóstolo Paulo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? A pergunta retórica que ele está fazendo aqui é, por acaso a palavra não chegou? Chegou. Quer dizer, de forma compreensível, será que alguém não conseguiu entender? Será que não era acessível? Era algo incompreensível? Aí a resposta é claro, não era. Moisés já dizia com clareza. Aí ele vai expor agora uma citação de Moisés dizendo: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Agora observe essa frase: com gente insensata eu vos provocarei a ira. Essa provocar a ira aqui
é usando aquela figura, vamos dizer, matrimonial, em que Deus é o esposo, a nação de Israel era a esposa, que o rejeita, que não quer a sua salvação, a sua libertação, que vira as costas constantemente para ele, e ele vai provocar ciúme. Há uma outra citação do mesmo texto, chamando esta ira aqui de ciúme. Deus provocando ciúme a Israel, com uma outra nação, com outro povo. Então ele usa deste argumento aqui, Moisés, falando em nome do Senhor: vos porei em ciúmes com o povo que é na nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Quem é essa gente insensata? Os gentios, que somos nós. A insensatez, falta de senso, falta de conhecimento. Uma gente que não tem entendimento algum, não recebeu a lei como vocês, Israel. Não tiveram profetas anunciando. Todavia, a palavra vai ser pregada para eles e eles crerão. Aleluia! Aí, olha como vira a palavra contra eles. Quem é, então? São os gentios. Mas se eles são insensatos, ignorantes, como é que crerão? Porque crerão. Chegou o tempo, foi anunciado, muitos creram, o evangelho chegou em toda parte do mundo, muitos creram, haja vista, estamos nós aqui. Gente insensata, sem conhecimento, ignorante as coisas de Deus. Se são insensatas, como é que receberam então a libertação desses impérios? Pela fé na palavra da pregação. É porque não é tão incompreensível, é porque não é tão difícil assim. E Isaías ainda mais se atreve dizendo, né? Fui achado pelos que não me procuravam e revelei-me aos que não perguntaram por mim. Ele estava dizendo então que também iria levar a libertação aos gentios em todas as nações. E eles compreenderiam e aceitariam e seriam libertos. Quanto a Israel, versículo 21, quanto a Israel, em contraste com isso, o que ele diz? O que diz a Escritura? Todo dia eu estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então este argumento não é válido. Por que que não é válido? Porque a mensagem não era de difícil compreensão, mas todo dia eu mandava de madrugada um profeta, mas o meu povo não quis ouvir, o meu povo me rejeitou. Não porque não fosse inteligível para eles, não porque fosse incompreensível, mas porque era um povo rebelde e contradizente. É o estado de rebelião em que se encontra a humanidade. É a sua revolta contra Deus. É não querer estar em paz com Deus, é que o rejeitam. Deliberadamente. Muitos dão uma jogada, né? Estou tentando evitar de novo aqui os provérbios, né? Mas o povo contradizente quer dizer, são religiosos, até confessam a deidade, mas o fazem um Deus menor, manipulável, que eles é quem o dominam. Fazem de Deus um boneco, um gêniozinho da lâmpada, para atender os seus desejos. Quando ele diz, não façais imagem nenhuma semelhante ao que há na terra, nem ao que há no céu,
nem os adore, nem se prostre diante delas. Igrejas tidas por cristãs fazem imagens e as veneram e as adoram e se curvam diante delas. Povo rebelde, que não querem dar ouvidos à palavra da libertação, ao evangelho da salvação. Antes, contradizentes, com suas bocas louvam a Deus, mas o seu coração são rebeldes e não querem saber do Senhor. Assim foi com Israel, assim é com a humanidade, assim é com muitos que se dizem até mesmo crentes ou evangélicos, né? Que às vezes pensam que fazer parte de uma denominação, fazer parte de um determinado grupo, poderá livrá-los da ira vindoura. Cabe bem o ditado do grande profeta João Batista: quem vos incitou a livrar-se da ira vindoura, né? A achar que pode se livrar. Aprove ao Senhor, esta é a conclusão que chegamos, né? Aprove ao Senhor, então, desde sempre, libertar os encarcerados, os cativos, por meio da pregação do Evangelho. Não é difícil, não está fora do nosso alcance entender o Evangelho, é simples, está bem perto, dentro do coração, a palavra de Cristo, o Evangelho da salvação, as boas notícias da libertação dos cativos. Simples assim, basta crer e confessar ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. O que devemos então fazer depois de meditarmos e sabermos disso? Nós, os que cremos, somos agora os seus profetas. Somos aqueles que anunciam a libertação, que anunciam as coisas boas. Sejamos firmes, inabaláveis, obedientes à pregação do Evangelho. Uma vez que recebemos a fé, ou com fé, a palavra de Deus, devemos agora também proclamar esta libertação aos cativos. Quão simples é, quão fácil, quão próximo, tão ao nosso alcance. Devemos então proclamar a todos aqueles que ainda não conhecem. E você, que porventura ainda não se decidiu, você que nos assiste pela internet, que nos ouve, religiosidade a ninguém pode salvar, nunca pôde. Se estiver no caminho errado, não permaneça rebelde. Se não estiver segundo a palavra de Cristo, jamais poderá ser salvo. Não seja mais rebelde contra a palavra da salvação. Não seja contradizente. Não se contradiga. Você está preso, cativo, cativo dos desejos, cativos, capturado, envolvido pelo curso desse mundo, pelas suas ideias malignas. Tem sido escravizado? Cativo do príncipe do império das trevas? Creia hoje mesmo na palavra da libertação. Somente o Senhor Jesus pode libertá-los. Fala-se tanto em liberdade nos nossos dias, mas ninguém jamais poderá alcançá-la fora de Cristo. Ele é o libertador, o nosso Salvador. Receba ainda hoje como seu Senhor e Salvador, para que você seja livre. Nunca se esqueça disso. O Senhor haverá de pedir contas. Como é que você vai poder alegar falta de conhecimento?
eu não sabia? Como dirá que não entendeu algo tão simples? Crê e será salvo. Estas são as boas novas, o evangelho da libertação verdadeira. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Amém? Vamos agora nos consagrar ao Senhor, depois de ouvir a sua palavra. Faça uma oração sincera, conclamando, pedindo a Deus que nos use como instrumentos. Consagre a sua vida, confesse a sua fraqueza, coloque-se em suas mãos. O grupo de louvor vai nos auxiliar com um cântico e nós permaneceremos em oração. Amém?